A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, infelizmente, não podemos estar todos juntos no templo, como é comum todos os domingos. Estamos realizando a nossa escola dominical presencial, por conta de motivo, de força maior, por conta dessa pandemia que se alastra pelo mundo todo, e por conta do decreto que foi publicado aqui no nosso município e no nosso estado. Nós não podemos estar reunindo, mas o Senhor provê todas as coisas, E por conta de tudo isso, nós nos vimos obrigados a procurar um meio de estar transmitindo as lições da escola, O Senhor provê todas as coisas. Nós vemos que o nosso pastor continua fazendo as suas pregações através da internet, e foi nos posto esse desafio para fazer essa escola dominical aqui via internet. Essa é a nossa primeira vez que estamos realizando tal tarefa, mas que o Senhor esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria através do Teu Santo Espírito, para que a palavra dele, para que o ensino dele não seja cessado por conta dessa pandemia, para que o nome dele continue sendo propagado entre as nações. Antes de iniciarmos a nossa lição, eu gostaria de ler um versículo para os irmãos que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 26, verso 20, que diz assim, meus irmãos: Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve momento, até que tenha passado a ira do Senhor. Tem outras versões que falam assim, até que a peste passe. Então, assim, esse momento é um momento que nos foi imposto para nos recolhermos. E se nós formos analisar essa questão de se recolher por um determinado momento nas Escrituras, nós vemos lá se a gente for ler o capítulo 13 do livro de Levítico, onde trata das doenças contagiosas, nós vemos que o Senhor, através do seu profeta Moisés, ele orienta o povo de Israel a ficar em isolamento caso eles contraísse algum tipo de doença contagiosa. E analisando sob a ótica da saúde, eu acredito que esse, por um breve momento, seja a melhor opção, a gente se recolher por um tempo, Obviamente não que isso não se estenda por muito tempo, que vai gerar um caos, todos nós sabemos, tá? Mas vemos ali quando Israel estava prestes a sair do Egito, nós vemos que quando o Senhor estava enviando as pragas, o povo de Israel continuava no Egito, porém o Senhor mandava que eles se recolhessem em seus lares, Se a gente for lembrar também do que aconteceu logo no início da igreja, nos primeiros séculos, no primeiro século, segundo, já no finalzinho do terceiro, quando a igreja era perseguida de uma forma voraz, eles eram obrigados a se reunirem em cavernas, se reunirem escondidos para pouparem suas vidas, mas mesmo assim eles não deixaram de se reunir, isso que é importante, não deixaram de falar da palavra do Senhor. Há pouco tempo nós vemos nossos irmãos sírios, Quantos e quantos as suas vidas não foram ceifadas por causa da palavra do Senhor. Mas o que importa é o seguinte, o que a gente tem que meditar sobre essa palavra? É que não importa se nós estamos recolhidos, se nós estamos no templo, o que importa é que sempre tenhamos em mente que devemos estar em comunhão com o Senhor e sempre devemos procurar uma forma de estar falando do Senhor. Não importa a situação que estejamos passando, o momento crítico que estejamos vivendo, sabemos que o próprio Senhor nos deixou alertados sobre uma grande perseguição que haverá nos finais dos tempos, mas que nada disso venha enfraquecer a nossa fé. Muito pelo contrário, venha nos servir e que essa situação que estamos passando que seja de combustível para que o Senhor aumente a nossa fé e que produza em nós mais encorajamento, mais temor, mais confiança no Senhor. Tá? Essa é a mensagem antes de darmos início à nossa lição. E dando continuidade à nossa lição de hoje nós iremos estudar a aula 7, a lição Vivendo como Multiplicador. Lembrando que o material que estamos utilizando é produzido pelas missões, a Junta de Missões Nacionais,
é a apostila Viver como Discípulo. A maioria dos irmãos que participam da nossa escola dominical já possui esse material, e aqueles que não possuírem, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e os irmãos poderão baixar esse material. Hoje iremos aprender a lição 7, Vivendo como Discípulo. Não basta vivermos como bons discípulos de Jesus. Ele nos chamou não só para viver, mas principalmente para fazer discípulos. E essa deve ser uma prática de ensino que gera um ciclo de multiplicação sem fim, até que ele volte. Discípulos fazem discípulos, que fazem discípulos que fazem discípulos. Lembrando, irmãos, da grande comissão, do grande chamado que Jesus nos chamou, que é fazer discípulos. Mateus 28:19, ele nos convoca a todos, sem exceção, ao nosso chamado primordial de fazermos discípulo. Então, vivendo como multiplicador. Até agora, nas lições anteriores, aprendemos durante o relacionamento discipulador, o relacionamento intencional. Aprendemos já uma série de coisas que o discipulador, as características do discipulador. E hoje iremos aprender sobre como esse discipulador, esse discípulo, ele se torna um multiplicador. É meio que já chegamos na estágio final da preparação. Aprendemos com Jesus, Quando Jesus vai e chama os seus discípulos, ele passou praticamente mais de 3 anos preparando aqueles homens para serem multiplicadores, Nós vemos que ele, durante esses 3 anos de convivência intensa, de ensinamentos contínuos, vemos lá nos livros, nos evangelhos, que Jesus a todo tempo ele estava ensinando a seus discípulos no templo, durante o período que eles estavam caminhando. Então Jesus não desperdiçava nenhum só momento no que diz respeito ao ensino aos seus discípulos. Então aqueles homens estavam a todo tempo sendo preparados pelo seu discipulador, que era Jesus. Então chegou um momento da vida deles que eles tiveram que começar a dar frutos, a serem multiplicadores, a serem discipuladores de outros discípulos. Então, assim, toda essa preparação nós vimos nas aulas anteriores. Hoje iremos aprender, é como que se tivéssemos nesse momento concluindo um curso. A partir desse momento nós estamos recebendo o diploma do Senhor, e o Senhor está nos dizendo: vocês estão prontos, agora vão e multipliquem, agora vão e deem frutos, Então essa é uma fase agora, é que nós vamos mudar de estágio, sair de discípulo para discipulador, tá? Então esse período é uma mudança de paradigma em nossas vidas, que primeiro há toda uma preparação para nós chegarmos a esse nível de discipuladores, porque Jesus nos chama a todos, sem exceção. Todos nós aprendemos nas aulas anteriores que existe o chamado principal e o chamado primordial. Jesus chama a todos, sem exceção, para fazer discípulos. Mas para eu começar a fazer discípulo, existe a preparação antes, para que eu me torne verdadeiramente um multiplicador, um discipulador. Então, de discípulo a discípulo multiplicador. Estamos crescendo e aprendendo como discípulos de Cristo. Já entendemos nosso chamado primordial e já refletimos sobre como ser nossa vida como verdadeiros discípulos. Seguir os passos do Mestre faz parte da nossa vida. Já estabelecemos como prioridade que, em tudo quanto fizermos, independentemente dos nossos objetivos pessoais, devemos estar atentos e observar as pessoas ao nosso redor e compartilhar a mesma graça e salvação que nos alcançou através do sacrifício de Cristo na cruz. Não existe em nenhum lugar do planeta alguém que não necessite ser confrontado com o Evangelho de Cristo.
Quando escreve aos Romanos, Paulo nos ajuda a entender melhor essa questão, ao citar texto do Antigo Testamento, Salmo, Eclesiastes. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e todos se tornaram inúteis. Nosso papel como discípulos de Cristo é fundamental. Não há nenhuma dúvida para fazer discípulos, da forma como Jesus nos ordenou que fizéssemos. Precisamos primeiramente tornar-nos discípulos multiplicadores. Tem um texto que eu gosto muito, que é esse texto aqui dos leprosos de Samaria. Está lá em 2 Reis, capítulo 7. A palavra do Senhor fala que tinha 4 homens leprosos, né, que ficavam ali à entrada da porta. E a palavra do Senhor que fala que eles começaram a conversar uns com os outros sobre a questão, né, porque fala que havia uma fome intensa em Samaria, porque Samaria estava cercada pelo exército sírio aproximadamente há 1 ano. Então estava faltando alimento, e lá dentro não tinha alimento, dentro dos muros não tinha alimento. E como eles eram leprosos, eles estavam fora, eles não podiam ter acesso à cidade, eles ficavam de fora. E também, se lá dentro não tinha alimento, imagine cá fora, né? Que eles acabavam comendo os restos que sobravam, né, da mesa das pessoas. E a palavra do Senhor chega a dizer, mesmo o povo de Israel não podendo comer coisas imundas, fala que eles estavam comendo cabeça de jumento. E parece que eram vendidos por 100 ciclos, 100 ou 150 ciclos de prata. Para vocês terem uma ideia da intensidade da fome que acometiam aquelas pessoas ali naquele dado momento. É chegado também a dizer que uma mãe acabou dando o filho, fazendo uma troca lá para um comer o filho da outra. Até cenas de canibalismo a gente vê ali naquele momento que o exército sírio cerca a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte, né, cujo rei era Jorão, filho de Joabe. Então nós vemos que esses 4 homens, eles nos deixam um exemplo maravilhoso. A Bíblia fala que eles começaram a conversar entre si, eles estavam em frente à entrada da porta. Aí eles falaram o seguinte, e disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Se eles ficassem lá onde eles estavam, eles morreriam da mesma forma. Então o texto fala que eles tiveram um insight, um pensamento, falando, vamos fazer o seguinte, já que nós estamos mortos mesmo, vamos até o acampamento dos sírios. Vá que eles tenham misericórdia de nós e nos dê alimento. Nós estamos mortos mesmo, não tem nada que perder. A palavra do Senhor fala que eles foram até o acampamento dos sírios. Chegando lá, a palavra do Senhor fala que não tinha ninguém mais. O Senhor tinha expulsado todos os sírios. A palavra do Senhor fala que eles chegaram lá, encontraram aquelas mesas fartas, banquetes fartos de comida, ouro, prata, tesouros. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a comer de forma desesperada, comer, se alimentar e matar aquela fome, que já passava-se quase 1 ano que eles estavam sofrendo aquele cerco. Então vocês imaginam quantas pessoas já não tinham morrido com fome, e de repente eles chegam lá e encontram aqueles banquetes, e a palavra do Senhor fala que eles começaram a comer de forma desenfreada, e a palavra do Senhor fala que eles começaram a pegar coisas e esconder, obviamente, né, porque para se alimentar depois, começaram a esconder ouros e tudo mais, os tesouros. Mas aí de repente um deles sentiu tocado, e ele disse o seguinte, no verso 9, fala assim, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciamos à casa do rei. Então assim, a gente vê aqui que mesmo aqueles homens
passando aquela situação que eles estavam passando. Eram pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Eram pessoas que eram excluídas, eles não podiam conviver juntos, eles comiam do resto que sobrava da mesa das pessoas. Eles eram tratados como se fossem animais. Mas mesmo assim, eles se sentiram tocados a não desfrutar daquilo tudo sozinho, que não era justo. Eles chegaram à seguinte conclusão, que não era justo eles estarem usufruindo de tudo aquilo, de todo aquele banquete, enquanto os irmãos deles estavam lá passando fome e morrendo. Então eles já de pronto falaram: o Senhor vai nos castigar por isso, se a gente ficar com isso só para nós. E a palavra do Senhor fala que eles foram até o rei, até o capitão. É tanto que a palavra do Senhor fala que o capitão nem acredita neles, achava que era até uma emboscada, né? E o resultado que eles conseguiram levar a mensagem. O povo de Israel saiu daquele cerco, foram lá, se alimentaram, enfim. Mas qual é a lição que a gente tira disso aqui? Por quê? De discípulo a discípulo multiplicador. A lição que a gente aprende com esses 4 leprosos é que a graça de Deus que nos foi alcançada não pare em nós. Nós não podemos ser egoístas o suficiente para entender que se Deus nos salvou, está ótimo. Se Deus salvou nossa família, está ótimo. Nós temos que entender que Jesus nos salvou, mas Ele quer que através de nós não sejamos egoístas o suficiente para que aquilo pare em nós. Jesus quer que essa mesma mensagem que chegou até nós, ela chegue até as outras pessoas que estão sedentas por essa graça. Olha o que o apóstolo Paulo disse: não há um justo, nenhum sequer. Então assim, todas as pessoas são carentes de Deus, todos nós somos dependentes de Deus. Se todos são pecadores, todos precisam de Jesus. E nós temos que fazer como aqueles leprosos, levar essa mensagem até a todos. O próprio Jesus falou que ele só viria depois que o evangelho fosse pregado a toda criatura. E essa incumbência de pregar o evangelho, de fazer discípulo, foi incumbida a nós, os seus discípulos. A palavra do Senhor no livro de Hebreus fala que os anjos desejaram anunciar o evangelho, mas coube a Deus incumbir aos humanos esse papel. Então, de discípulo a multiplicador, a Bíblia nos ensina que nós devemos ser multiplicadores, nós devemos ser terra fértil. Essa palavra não pode parar em nós jamais. Na vida discipular, enquanto apenas fizermos discípulos, seremos tão somente discipuladores. Entretanto, Cristo nos chamou, Cristo formou seus discípulos e os levou a compreender a importância de também gerarem outros discípulos. Dessa forma, iniciou-se o processo multiplicador que chegou até nós hoje. Se fizermos corretamente nossa parte, cumprindo o chamado de Jesus, esse efeito 30 multiplicador continuará alcançando as pessoas e gerando novos discípulos por todo o mundo até a volta de Cristo. O discípulo multiplicador é aquele que, por amor e gratidão a Cristo, submete-se a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Entende e obedece ao chamado primordial de fazer discípulos, por onde quer que andar, e ensina e auxilia seu discípulo a também fazer novos discípulos. Por que ser um discípulo? Por que ser um multiplicador? Olha o que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Olha a preocupação de Paulo em exortar a Timóteo a continuar a fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Porém, que ele continuasse a transmitir a homens fiéis, aptos para também ensinarem a outros. Olha que bênção! Paulo prepara Timóteo para ser um grande discipulador. E ele está exortando Timóteo que fizesse o mesmo que Paulo fez com ele, que
Timóteo preparasse outros homens fiéis para que esses homens também ganhassem almas e almas para Cristo Jesus. Um bom exemplo de Paulo, a gente vê que logo no início da caminhada de Paulo, obviamente encontrou alguns problemas na sua caminhada devido ao seu passado, né? Ao seu passado de ser um perseguidor da igreja e tudo. Então muitos irmãos ali não acreditavam plenamente na conversão do apóstolo Paulo. E a Bíblia fala que ele sofreu grande resistência no início. E depois ele começou a divulgar a palavra do Senhor e ele começou a enfrentar grandes problemas com a igreja, com os irmãos, com a igreja existente, né, que tinha muita desconfiança de Paulo. E a Bíblia fala que ele foi levado até as colunas, né, que eram o apóstolo Tiago, João e Pedro, para discutirem aqueles problemas que ele estava enfrentando. E lá a palavra do Senhor fala que a igreja orientou que Barnabé cuidasse do apóstolo Paulo, fosse o seu grande discipulador. E a palavra do Senhor fala que Paulo foi levado por Barnabé até Antioquia e lá ele passou algum tempo, obviamente aprendendo do seu discipulador, que foi Barnabé. E obviamente a gente sabe que ele aprendeu muito bem, que Paulo foi um dos maiores pregadores, um dos grandes disseminadores do evangelho pela Ásia Menor, por Roma, enfim, por toda aquela região do antigo Império Romano. O conhecimento é um bem que compartilhamos e que não diminui. Ao contrário, quanto mais conhecimento compartilharmos, mais conhecimento adquirimos. Na vida discipular também é assim. Tudo que aprendemos necessita ser ensinado a outros, para que cresçam na fé, no conhecimento da palavra e atinjam um maior nível de maturidade espiritual. Paulo ensina isso a Timóteo e a nós também. Nos versos que lemos acima, quando nos tornamos discípulos multiplicadores, estamos obedecendo a um mandamento explícito de Cristo e é o que Ele espera de nós. Essa obediência por amor e reconhecimento ao seu sacrifício em nosso lugar. Não ser um multiplicador é o mesmo que desobedecer, ser rebelde, ignorar a grande comissão, o chamado primordial de Jesus. Lembre-se que rebeldia, que o não obedecer, né, a palavra do Senhor, é uma das coisas mais abomináveis, né? A gente vê com Adão. O Senhor falou: você pode comer de todos os frutos do jardim, exceto o que está no meio, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então foi uma ordem que o Senhor deu, e a Bíblia fala que Adão desobedeceu, e essa desobediência desencadeou todo a queda da raça humana. Então o pecado inicial ali foi a desobediência. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações. Isso foi uma ordem expressa de Jesus. Ela está no imperativo. Ele fala: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, assim, esse é o principal mandamento de Cristo para a sua igreja, é fazer discípulo. Quando Adão estava lá no Éden, o principal mandamento de Deus foi que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento. Porém, ele fez o contrário. E Jesus está falando o que? Para todos os seus discípulos: fazer discípulo. Se eu não faço discípulo, se eu resolvo ser egoísta, coisa que aqueles 4 leprosos não foram, e queira que essa mensagem fique só em mim, na minha família, e ela não se propague, eu estou sendo desobediente, eu estou sendo rebelde à palavra do Senhor. Então olha o que diz aí em Tiago: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Então não adianta eu tentar enganar a mim mesmo, eu tenho que
fazer discípulo. Esse foi o chamado. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para sermos discípulos de Cristo, discípulos do Senhor, nós devemos permanecer na palavra dele. Está na condicional. Eu só serei discípulo se a palavra dele permanecer em mim. Como que a palavra dele está permanecendo em mim se eu não estou fazendo discípulo? Eu estou sendo desobediente. A gente, nas Escrituras Sagradas, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, tem uma história do rei Saul. A palavra de Deus fala que Deus tinha dado uma ordem clara, expressa para Saul, que ele deveria matar todos, se eu não me engano eram os amalequitas, eu não me recordo bem agora, matassem todos aqueles povos e matassem todos os animais, não era para separar nada. A palavra do Senhor fala que Saul, o que ele fez? Ele pegou o rei ele poupou. Segundo ele, na mente humana dele, falou: não, aqui vai ser um troféu, aqui eu posso usar para tal e tal coisa. De repente, na estratégia militar, seria de boa valia ele ter preservado a vida do rei. Mas essa não foi a intenção do Senhor, que ele preservasse a vida do rei. A ordem de Deus foi clara, foi expressa, que todos deveriam ser mortos. E ele fez o que? Ele pegou os bois, as ovelhas e separou, não matou. E pegou alguns bois e ovelhas e ofereceu em sacrifício a Deus, achando que estava fazendo uma coisona. E aí, quando Samuel chega até Saul e vê o rei vivo e vê todo aquele sacrifício, aquela coisa, Samuel logo se entristece e dá uma palavra dura para ele. E Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura. E no verso seguinte fala lá que a desobediência para o Senhor é como idolatria. Então, a desobediência é rebeldia. E a partir daquele momento, o reino de Saul caiu por conta da desobediência. Não foi isso que o Senhor pediu para ele. O Senhor não pediu o local, o Senhor pediu que ele fosse lá e fizesse, executasse a ordem que o Senhor havia dito. Então o Senhor quer o quê? Que a gente ouça a palavra dele e as pratique. Ele queria que Saul fizesse isso, que praticasse. E a não prática, a desobediência, para o Senhor é abominação. Deixa eu procurar aqui o versículo para mostrar para vocês. É 1 Samuel, eu acabei não separando. 1 Samuel, capítulo 15, verso 23. Aqui diz assim, ó: porque a rebelião ou a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não seja reis. Então, a rebeldia, a rebelião é pecado de feitiçaria. Tem algumas outras traduções que falam que é pecado de idolatria. Então, olha como que o Senhor abomina, a rebeldia. O que é rebeldia? É não obedecer uma ordem expressa do Senhor. E qual é a ordem de Jesus para as nossas vidas? Ir e fazer discípulos. Essa é a ordem. Ir de fazer discípulos. Jesus falou no imperativo: ir de fazer discípulos de todas as nações.
E quando esse evangelho for pregado a toda criatura, então virá o fim. Então, para vir o fim, meus irmãos, depende de nós pregarmos o evangelho, não sermos rebeldes como foi Saul, para que não sejamos rejeitados pelo Senhor, mas que sejamos como Esdras, o sacerdote, que foi incumbido por Deus para fazer a reconstrução do templo no período pós-exílio babilônico. Lá no livro de Esdras, capítulo 7, verso 10, diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel seus estatutos. Olha que maravilha! 3 coisas importantíssimas que ele fez. Primeiro, ele prepara o coração dele para buscar a lei de Deus. E depois para cumprir. Porque não adianta ser mero ouvinte, eu tenho que ser um cumpridor. Mas aí não para só nisso. Ele não quer primeiro buscar o conhecimento, depois começar a cumprir para que ele seja igual a um fariseu. E de repente aquilo ficar só nele. Eu posso buscar, eu posso cumprir, mas eu não posso passar para os outros. Mas olha o que Esdras fez. Ele falou que eles tinham um coração preparado para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para disseminar aquele conhecimento, para que aquele conhecimento que ele colocou no seu coração de buscar não ficasse só nele, que aquele conhecimento chegasse a todo o Israel e que ele pudesse ensinar tudo que ele aprendeu. É isso que deve ser um verdadeiro discípulo, é ensinar o que aprendeu de Deus, fazer como os seus discípulos, os discípulos de Cristo, todos procuraram fazer discípulos. Por que ser um multiplicador? O processo de discipulado, desenvolvido através de RDs, que é relacionamento de discipuladores, é fundamental para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. A partir dele, gera-se a oportunidade para que o Espírito Santo ministre graça no coração daqueles que permitirem. Ser multiplicador é ajudar os discípulos a entender melhor esse processo, levando a também discipular outras pessoas e, desse modo, garantir a expansão do reino de Deus. Um grande resultado que colhemos como discípulos multiplicadores é o crescimento espiritual nosso e de nossos discípulos. Pois, quanto mais nos expomos à palavra de Deus, mais somos influenciados por ela. Como consequência, todas as esferas de nossa vida são impactadas positivamente, o que nos fortalece, encoraja e capacita para sermos sal e luz do mundo. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa escola dominical, a primeira escola dominical transmitida via internet, utilizando esse meio tecnológico que o Senhor nos proporcionou, e se essa pandemia perdurar aí, que o Senhor tenha misericórdia de nós e faça com que não perdure por muito tempo, mas se porventura houver necessidade, estaremos produzindo outros, com certeza outros irmãos, professores, estarão também nos ajudando nessa empreitada, e que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos essa empreitada. Então, em algum momento da semana, você poderá refletir com cuidado sobre as verdades abordadas nessa aula. Escreva com suas palavras uma confissão de fé a respeito do seu compromisso como discípulo multiplicador. Dedique atenção especial a esta atividade. Por exemplo, comece assim: creio que sou um discípulo multiplicador e minha principal missão é... Pois é, meus irmãos, então fiquem com Deus, que o Senhor nosso Deus nos dê uma semana abençoada, que nos conceda uma semana cheia de vitórias e que, pela sua infinita misericórdia, Ele venha fazer cessar esse mal que tem assolado toda a humanidade. Fique com Deus e até a próxima.